Agora eu vou falar algo que pode parecer óbvio para o Campeonato Brasileiro da Série B. Dos 4 times que estão no G4, né? Goiás, Coritiba, Criciúma e Chapecoense, em algum momento da competição esses times embalaram. Tiveram sequências aí de 6, 7, 8 jogos sem perder. O Atlético chega a 4 vitórias consecutivas. No recorte dos últimos 5 jogos, o Atlético disputou 15 pontos, né, e ganhou 13. Me parece que o Atlético embalou. Embalou, né? Desculpa a redundância, mas embalou aos embalos de Kevin Viveiros, o trem. Esse jogador que a gente está falando aqui, Bicudo, nos donos da bola, que desfalca o Atlético domingo por conta do 3º cartão amarelo. E o Odair Hellmann começa a pensar, quem é que eu vou colocar no lugar? Parece que a régua fica alta agora. Acredito que não tem outro jogador com as qualidades. Agora, tem que ter alguém que faça alguma coisa, porque o momento do Atlético é um momento auspicioso. Você traçou bem, os 4 primeiros colocados estão num momento de queda, na minha opinião. Algumas equipes começam a cair e o Atlético estava lá embaixo e começa a subir. E para subir, tem que ganhar os jogos que restam e, sobretudo, manter a linha de pegada e otimismo do seu treinador, que, na minha concepção, hoje é o grande motivador dessa equipe, que é a equipe do Atlético. E vamos ver aqui na tela, então, dos donos da bola, os resultados aí desta rodada 26, né? Empate, ó, Volta Redonda e Criciúma, Coritiba e Goiás, Paysandu e América, Vila Nova e Remo, tudo empate. Operário e Cuiabá também empatou. Daí o Atlético venceu 2-0, né? O Botafogo, a Ferroviária perdeu em casa para o Novo Horizontino, CRB venceu o Amazonas 2-0, o Atlético Goianiense venceu o Avaí 2-1 e o Furacão fecha a rodada com 3-2. Classificação na tela dos donos da bola. Como é que fica o Campeonato Brasileiro da Série B? O G4, que eu pontuei aqui, Coritiba, Goiás, Criciúma e Chapecoense. Novo Horizontino é o 5º, 40 pontos, a 1 ponto de entrar. O Furacão, com 39 pontos, fica a 2 também do G4, que ainda tem Remo, Cuiabá, CRB, Vila Nova, Avaí e até o Operário ali com o Atlético Goianiense. Está muito embolado, Bicudo. O Campeonato Brasileiro da Série B está embolado. O que dá para projetar, né, nessa briga para o acesso? São mais 12 ou 13 rodadas que vão exigir muita atenção. Mas atenção mesmo lá dentro de campo quando o árbitro trilar o apito. Por quê? Porque há um grupo de 6, 7, 8 equipes, uma colada à outra. E alguém ali vai perder, quem vacilar vai bailar. Agora, espera-se que o Atlético não vacile e que o Atlético não baile e que o Atlético faça a sua função, o seu dever de casa de ganhar os jogos, principalmente esse jogo, ao meu ver, o jogo motivacional para dar uma subida e uma subida exponencial, é o jogo contra o Vila Nova no domingo às 19 horas na Arena. Olha, Bicudo, e falando não só do Atlético, mas falando do campeonato como um todo, e a gente inclui o Coritiba, a margem de corte nesse momento do Campeonato Brasileiro da Série B são 63 pontos. Com 63 pontos, você vai estar entre os 4. Entre os 4. É a conta hoje. Então, para o Coritiba, que tem 47, me ajuda aí o pessoal da matemática. Faltam 16 pontos. 16 pontos. 16 pontos para o Coritiba. Eu acredito 17 para ter aquele sossego. Eu acredito que o Coritiba chega porque também está num momento que precisa dar uma decolada. Está vivendo um momento, são nos últimos 5 jogos, ganhou 1. E precisa ganhar. A partir do instante que ganhar e tirar essa ansiedade, principalmente quando joga no Couto Pereira. Eu tenho dito isso para os meus amigos que me perguntam, que são torcedores do Coritiba. O que acontece com o Coritiba no Couto Pereira quando o estádio enche? Há uma ansiedade, precisa trabalhar o emocional, o psicológico, o intelecto dos atletas e dizer que não pode fazer o segundo antes de fazer o primeiro. Eu tenho observado no Coritiba, nos seus atacantes, sobretudo nesse jogo contra o Remo e o último jogo do Coritiba, aquela ansiedade, aquele desespero em querer fazer o gol a qualquer custo. E não é assim, tem que ser com calma, trabalhando para que as coisas aconteçam e para que o Coritiba também acompanhe o Atlético nessa subida à primeira divisão, que é o lugar da dupla Atlético, sempre foi. Mas o Coritiba tá muito mais tranquilo. Eu não diria para você que está tranquilo. Porque 16 pontos, só faltam... Imagina o seguinte, você é o Coritiba, falta 16 pontos para você chegar à primeira divisão. O Atlético faltam 24.
né? Você consegue ver aqui, o Coritiba está muito mais adiante Mas nessa o problema caminhada. do Curitiba é que nos últimos 5 jogos ganhou 1, e principalmente jogos em casa. E isso tem que ter uma explicação, tem que ter um final nisso aí. Ou então o Curitiba ir buscar os resultados fora de casa, porque cada jogo, a partir dessa rodada agora do final de semana, é mais que uma decisão, é uma super decisão. Ó, e eu quero, já que você tocou no assunto, o Coritiba tem um problema no ataque. O Departamento de Performance Saúde do Coritiba informa que o atleta Rodrigo Rodrigues sofreu uma lesão muscular, na região posterior da coxa direita, decorrente de um lance faltoso no último jogo. O jogador já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube. Novas atualizações sobre a situação desse jogador serão informadas pelo departamento do Coritiba. A gente está vendo imagens dele aí, um jogador que chegou há pouco tempo ao Coritiba. Rodrigo Rodrigues estava fora do Brasil, parece que encaixou no ataque do Coxa, é um jogador de porte físico, é um jogador de presença, é um jogador que já fez gol contra a Ferroviária, mas saiu lesionado na partida contra o Goiás. E aí a dúvida do técnico, Moza, é se vem o Coutinho, né? Gustavo Coutinho no lugar do Rodrigo Rodrigues, ou até mesmo a opção pelo De La Torre. É um problema sério e tudo isso somado a eu diria assim, essa dificuldade em vencer jogos aqui no Couto Pereira leva o Curitiba a uma situação para se fazer uma reflexão, principalmente o seu treinador, os atletas, a diretoria de modo geral, porque a torcida tem feito a sua parte. Agora, não é o fato de estar em primeiro com 47, você tem que ver qual é o momento do Curitiba. O Curitiba não está bem, ninguém está procurando pelo em ovo. Agora, o momento do Curitiba já foi melhor e agora precisa reagir nessa reta final. Não pode deixar a marimba cair, porque se cair a marimba, a orquestra vai para o beleléu.